Olá, pessoas, boa noite. Eu sou o Juliano. Estamos começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever. E na noite de hoje eu tenho aqui comigo o Pedro, que tem um Instagram bem legal, que eu conheci, o Pedro Literário. Eu consumi bastante conteúdo, mas a gente não vai falar só da produção de conteúdo em si. Vamos falar sobre a profissão dele, jornalista, vamos falar das preferências de leitura, novelas também. Quando a gente estava ali na pauta, foi um assunto que me interessou bastante, do livro dele também. Enfim, vamos falar de muita coisa. E o Pedro, aqui nos bastidores, falou que gosta de falar bastante. E eu sou um cara que adoro escutar, então certamente vai ser um papo bem legal. Pedro, como você está? Boa noite e obrigado por ter aceitado participar aqui comigo. Boa noite, Juliano. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu agradeço pelo convite. Tudo certo por aqui. Estou em São Paulo, então tá esse clima meio esquisito, tá quente, tá frio, mas tudo certo por aqui também. Espero que seja uma conversa bem legal para todo mundo, porque eu realmente gosto muito de falar igual eu gosto de novela e de livro. Uhum. Então, como eu gosto muito dos dois, E vamos tem que falar ter muito desses cuidado. assuntos, então, tá tudo Exato, certo. exatamente. Ah, que bom. E eu tô aqui em Belo Horizonte e também é um clima esquisito, porque nas últimas noites choveu, mais de dia aquele calor, aí depois chove, aquela confusão toda, né? Enfim, o clima tá cada Sim. vez mais estranho, né? Então, mas, bom, antes da gente partir para a primeira pergunta, queria falar um pouco do nosso patrocinador, que é o Clube de Autores, inclusive está aqui na tela para quem está nos assistindo, o QR Code para entender melhor da nossa parceria. E, brevemente falando, o Clube de Autores, né, é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, tem mais de 75 mil livros publicados, e é uma alternativa para os escritores independentes, assim como eu, assim como o Pedro e uma galera aqui que nos acompanha, quer ter o livro físico, impresso, em mãos, aquele sonho, né, do livro mesmo, assim, em mãos, e também se quiser publicar digital, tem lá. A plataforma tem sido atualizada com frequência, tem sido bem legal a experiência com o clube, tá? E é isso. Quem quiser saber mais, tem um QR Code na tela ou o link aqui na descrição. Enfim, Pedro, vamos lá. Você é jornalista, né? Até antecipei aqui. E eu queria entender hoje, né? Porque pelo menos para mim, eu não falo uma angústia, mas é um desejo de, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro escrevendo, produzindo conteúdo literário. Mas não é uma realidade assim, né? E como que é hoje a sua divisão de tempo ali entre carreira formal, né, o seu trabalho, a escrita, a produção de conteúdo? Como que você equilibra toda essa jornada? É uma, é uma questão que eu acho que eu recebo muito lá pelo Instagram também, que o Pedro Literário, eu comecei muito dessa minha vontade de querer falar sobre livros, né? Eu sempre li muito Uhum, desde criança, então, só que também eu sou assim como você, acho que se eu pudesse eu passaria o dia inteiro só uhum, lendo, produzindo conteúdo de livros e vivendo disso, mas não é o caso, não é o caso assim, acho que como a maioria dos autores, né, até historicamente, se a uhum. gente for pesquisar isso, a maioria dos grandes escritores brasileiros não viviam da escrita. Machado de Assis é um exemplo disso, né? Ele trabalhava, Sim. era um funcionário público, escrevia para jornais também e era um escritor. Então, essa questão de conciliar o trabalho formal com o trabalho literário, por assim dizer, eu gosto de deixar bem claro que é um trabalho também, Uhum. porque principalmente no momento que a gente vive, eu acho que é importante a gente delimitar a arte, o trabalho artístico e o trabalho acadêmico como um trabalho formal Sim. que necessita de remuneração, afinal as pessoas precisam sobreviver. Então, Uhum. meu trabalho literário ele é conciliado no meu dia, normalmente após o meu trabalho formal. Então eu bato ponto, fecho o notebook do trabalho, abro o meu Uhum. notebook do trabalho do Pedro literário, né? E quando eu falo Uhum. do Pedro literário, são dois, né? Então já são dois trabalhos, porque tem o Pedro literário, que é a página. Então ali eu tenho muito empenho e muita esquentação de cabeça, assim, para pensar o que eu vou colocar Uhum. dentro do Instagram. Tem muita gente que me segue ali, né? São um pouco mais de 1.500 seguidores, que no mundo de Uhum. Instagram, quando você vê pessoas ali com 20 mil, 30 mil, 250 mil pessoas, parece pouco, mas eu sempre penso que são 1.500 pessoas que escolheram me seguir. Então eu tenho que Sim. ter um cuidado com essas quase 1.600 pessoas que acompanham e que buscam conteúdos literários por lá. Então, é um trabalho que demanda muito tempo.
de mim. Então, às vezes eu estou numa reunião, estou num intervalo entre uma entrega e outra aqui dentro do trabalho e a cabeça está funcionando, né? Fala, putz, tem que falar disso, tem que falar daquilo. Não, fulano morreu, não sei quem ganhou prêmio, tem que fazer um post, tem que fazer um vídeo, tem que fazer uma resenha. Então, e no meio disso tudo eu tenho que ler os livros também, né? Porque o carro-chefe ali do Pedro Literário são resenhas literárias. Apesar de eu produzir muito conteúdo paralelo, por assim dizer, né? Trabalhos e conteúdos que são relacionados à literatura, então coletâneas de posts, de livros, agrupamentos de textos, próprios textos meus que eu divulgo por lá também. O carro-chefe da minha página são resenhas, então eu preciso ler os livros também. E nem sempre eu estou com tempo para ler todos os livros que eu quero, porque isso eu acho que é um problema de todo leitor, né? Ele sempre quer ler mais livros do que de fato ele consegue, o que eu acho que é saudável, né? Tem aqui no fundo vocês não estão vendo a minha biblioteca, vocês estão vendo a minha antibiblioteca, né? Pegando ali o termo que Humberto Eco sempre dizia, que o desafio do leitor e do escritor é sempre ter mais livros não lidos do que lidos. Porque ele está sempre buscando mais, ele quer sempre um conteúdo a mais. Então, eu tenho aqui minha antibiblioteca também, e nem sempre eu estou com tempo, ou com cabeça também, para ler tudo o que eu quero ler, o que eu preciso ler. Então, é muito sazonal isso, né? Tem vezes que eu leio 5 livros num mês, tem vezes que eu leio 1 livro num mês. Então, tudo isso influencia no trabalho do Pedro literário e no trabalho do Pedro formal, né? Que tem um número de identificação no trabalho, que bate ponto, que tem horário para entrar, às vezes não tem horário para sair. E tudo isso influencia muito, porque para fazer esse tipo de trabalho, né, que eu escolhi fazer, você precisa estar com cabeça, né? A gente costuma dizer que escrever e produzir conteúdo é inspiração, mas é 5% de inspiração. E quando você começa a produzir de fato e a escrever de fato e a se lançar como escritor, como um produtor de conteúdo, você vê que realmente é 5% de inspiração, que é quando você tem aquela ideia, e os outros 95% é ralação mesmo, é você pesquisar a imagem do livro, é você reler trechos do livro que talvez sejam importantes para produzir aquele texto, é você saber um pouco mais do autor daquele livro. Então tem um trabalho grande ali por trás que muita gente não vê, a não ser que a pessoa que me acompanhe ou acompanhe outros produtores de conteúdo também seja um produtor de conteúdo. Então, numa média, um stories, por exemplo, ali mais elaborado que eu faço, dura em média 30 minutos para eu produzir, entre escolher a imagem, editar, escrever o texto. Eu sou muito chato com texto, então eu leio, releio, vejo se está fazendo sentido, vejo se tem uma forma melhor de escrever aquilo para as pessoas entenderem também. E os meus amigos, eles acompanham muito a minha página e às vezes passa alguma coisa ou eles não entendem algo assim, fala, putz, eu não entendi isso. E para mim, que estou por trás, né, ali produzindo aquele conteúdo, está muito claro. Então eu volto, apago. Então é um pouco trabalhoso. E conciliar tudo isso é sempre um desafio, porque às vezes você trabalha 8 horas, às vezes você trabalha 10 horas, às vezes você trabalha um pouco menos, às vezes você tem outras coisas para fazer na sua casa, na sua vida. Então eu gosto de conciliar tudo, porque eu não sou só uma pessoa que trabalha, eu sou uma pessoa que tem casa para cuidar, porque eu moro sozinho, eu tenho que fazer comida, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que passar roupa, que eu detesto passar roupa, mas tenho que passar roupa. Normalmente, a hora que eu vejo novela, eu ponho a novela e vou passar roupa e fico vendo lá. Então, é um desafio, mas é um desafio que muitos passam e muitos já passaram, e acredito que no mundo atual isso é cada vez mais comum, você conciliar o seu emprego ali formal, que te dá o sustento, e o seu trabalho que você escolheu, aquilo que você adore fazer. Não que eu não goste do meu trabalho, eu gosto, né? Eu sou jornalista por formação, sou pós-graduado em roteiro, então eu majoritariamente trabalho com escrita,
E hoje eu trabalho muito também com produção de eventos, que é algo que eu gosto bastante também, é algo que mexe muito com escrita. Então, eu gosto muito do que eu faço também. Então, eu concilio bem as duas Uhum. coisas, mas eventualmente algo acaba, falo, putz, precisava ter feito isso. Nossa, preciso, tô atrasado com algumas resenhas. Tem resenha que eu não fiz ainda, mas em algum momento ela vai sair. Sim. Porque isso eu acho que é importante também falar o quanto a gente precisa ser rígido e ter disciplina com os projetos que a gente faz, não só Uhum. fora, não só dentro do nosso trabalho formal, mas no trabalho que a gente escolheu fazer também. Então, não é porque é um trabalho que eu não bata o ponto, ou porque eu não receba salário, não receba todos os benefícios materiais ali, que eu vou levar menos a sério, né? Eu acho que é um trabalho que eu tenho que levar tão a sério quanto, talvez até mais, porque foi algo que eu me propus a fazer, né? Eu não é algo do tipo, eu entrei, fui contratado, fiz, não, eu decidi fazer aquilo. Então, eu acho que por ser um projeto pessoal, eu acabo sendo muito disciplinado com ele em relação a isso, a ter sempre um post novo, a sempre interagir com o pessoal ali que me segue, que manda perguntas. Eu respondo Uhum. todas as perguntas, o pessoal me manda pergunta, vem conversar, vem pedir dica, e eu respondo todo mundo, porque eu gosto, uma que eu gosto, Uhum. e outra que eu acho que o propósito da página é esse, né? Eu não gosto de monólogos, principalmente. Uhum. Eu gosto de troca. Então, se a pessoa vem me pedir uma dica de livro, ou vem comentar um post que eu fiz falando, nossa, discordo de você totalmente. Semana passada eu postei uma resenha de Mar Morto do Jorge Amado, que eu não gostei tanto do livro assim. Fiz a minha resenha, expliquei meus motivos, não dei uma nota tão alta, reconheci os pontos positivos do livro e veio uma pessoa e me comentou, né? Falou, nossa, só essa nota, mas eu gostei tanto assim. E a moça, era uma moça, ela fez um comentário ali tão sensível que eu não tinha percebido isso na hora que eu li o livro. Ela fazia uma metáfora ali de ler o livro na beira do mar, que o ritmo do livro era muito parecido com as ondas, que o Jorge Amado colocou isso ali. Eu não sei se o Jorge Amado fez isso no livro, mas foi a sensação que causou para ela, né? Então eu achei muito bonito ela Uhum. ter vindo comentar sobre isso comigo. Eu não tinha percebido isso, mas concordei com ela, assim, e achei muito legal essa leitura que ela fez, mas Uhum. continuo dando nota baixa para o livro. Acho que o Jorge Sim. Amado tem É. livros melhores. Foi a percepção que você teve, né?